Está começando agora mais um programa Na Verdade. Hoje vamos falar de um assunto que eu adoro conversar, que é como superar uma crise no casal, uma crise no casamento. De repente você pode estar passando por uma crise bem difícil no seu casamento, ou uma amiga, ou seu filho, um irmão, que é importante a gente saber o que fazer, né? Porque não é fácil, a gente não encontra fácil, né, pessoas para nos orientar com esse assunto. Então hoje a gente vai conversar de várias questões que tem a ver com os desafios do casamento e como que a gente pode fazer para superar a crise. Para isso temos um convidado de luxo, que eu agradeço, eu fico muito feliz. A gente já conversou bastante antes e a gente adoraria fazer uns 8 programas, né, só com ele. Ele é especialista em matrimônio e educação familiar pela Universidade Internacional de Catalunha, é juiz de direito e há 20 anos que está casado com a Andrea Toledo, é pai de 11 filhos e avô de 2 netos, né? Sim. Bastante experiência, então imagino que deve ter aí para compartilhar. Será um prazer podermos trocar essas experiências e creio que vai ser muito produtivo. Muito obrigada pela sua presença. Meninas, que assunto hoje, né? Olá, vamos começar logo, né, Isa? Nossa, falar sobre família e matrimônio, né? É tão importante, principalmente nos dias de hoje, que a Mel já disse um pouquinho, né? Às vezes é difícil, a gente está atravessando um desafio, uma crise, para onde que a gente vai correr, né? Então, ter a presença do Dr. Fábio aqui vai ajudar muito a gente iluminar muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer uma perguntinha antes. Não sei se você tinha pensado essa pergunta, mas o que te levou a se especializar, a pesquisar ou ensinar sobre esses assuntos? Olha, eu trabalhava como juiz em vara que tinha competência de família. E eu cheguei à conclusão de que trabalhando naquele momento já não tinha muito o que fazer. Então eu falei, olha, acho que eu posso ajudar mais e melhor antes de chegar nessa fase aqui. Prevenção. Em que já não há muito o que fazer. Então foi aí que surgiu esse interesse por esse assunto, família, relacionamento conjugal, educação dos filhos, de modo que isso se tornou-se em casa como uma espécie de paixão dominante. Que legal. E sobre esse assunto, já entrando, o que vocês poderiam nos recomendar assim? Você que já faz 20 anos, né, que está casado? Não, já estou casado há 27 anos. 27? Sou juiz de direito há 20 anos. Então, desculpa, eu misturei. Estou casado com a Andrea há 27 anos. Mais ainda, né? Sim. Mais ainda, 27 anos. O amor no casamento, é o mesmo? Mudou? Melhorou? Cada fase no casamento tem a sua cor e o seu sabor. Ah, que legal. É muito lindo. Essas fases por que o casamento passa é maravilhoso e você aproveitar ao máximo. Mas o que eu gosto de dizer sempre, é que é possível sim estar cada vez mais enamorado da nossa esposa, é possível estar cada vez mais enamorado do nosso marido. O casamento não tem que ser uma coisa que vai se levando, algo que vai se definhando, algo que vai se perdendo com o tempo. Às vezes a gente, com uma certa tristeza, a gente observa um casal de namorado, como eles estão juntinhos ali, como que aquele sentimento está forte, e o casamento vai como que definhando, né? Como definhando aquela situação. Tanto que tem um autor que diz, com um tom muito pessimista, que o casamento é um veneno que se dá ao amor conjugal. Não concordo com isso. Não. Isso está radicalmente errado. Se me falasse até o grande desafio de estudar orientação familiar, de estudar relacionamento conjugal, é para provar por A mais B que ele está errado. Agora, a gente escutando assim, você falar sobre isso, né? Passa um pouco na nossa cabeça, assim, dá um deslumbramento e a gente pensa, mas será que ele, que é um especialista, que consegue trazer tão essa verdade de que o casamento pode melhorar com o tempo e o amor melhorar, será que ele já passou por crise, que ele passa por crise ou é tudo tranquilo na sua casa, Fábio? Olha, Isa, que se alguém falar que nunca passou por uma crise conjugal, está mentindo. É inevitável isso no relacionamento, todos passamos dificuldades, eu já passei muitas dificuldades no relacionamento com a Andrea, ela tem muita paciência comigo, felizmente, e eu talvez um pouquinho com ela também, então é claro que já passamos por muita dificuldade. Se você encontrar aqui um casal que nunca passou por uma dificuldade, traz aqui que a gente vai colocar numa peça de museu, porque não existe isso, então todos nós passamos por muita dificuldade. Então o segredo é o que fazer quando a dificuldade se apresenta, né? Exatamente, assim, como que a gente... Exatamente. Eu gosto de falar que o casamento tem fases.
né? Tem o amor conjugal, melhor dizendo, ele tem fases. Que fases são essas, hein? Porque ela começa propriamente no momento do matrimônio ou antes lá ainda? Antes, tanto que eu até me corrigi, Viviane, para falar do amor conjugal. A gente tem uma primeira fase do amor conjugal, que é a fase da atração. Ou seja, eu vejo aquela pessoa, surge um deslumbramento, aquela pessoa me atrai. Encanta. Encanta, exatamente. Essa fase inicial, vamos assim dizer, pode até se estabelecer entre pessoas que sequer se conhecem ainda. Acontece que se essas pessoas começam a se relacionar, começam a conversar e chega no ponto de abrir a intimidade ao outro, surge um momento em que brota um sentimento, um sentimento, aquilo que era uma simples atração, desperta uma afetividade que às vezes vai se crescendo. O problema de muitos casamentos é o problema de muitos relacionamentos é que dá-se muita ênfase a essas duas fases. Só a atração que ficam ou só na ao paixão? sentimento. Seriam a paixão, a fase da paixão? E também, exatamente, achar que confundir amor conjugal com essa paixão e esquecer um terceiro elemento que nós vamos falar já com certo suspense também, que estamos fazendo, mas esquece de um terceiro elemento. E até faço um desafio, que é o seguinte: muitas vezes a gente ouve a seguinte pergunta: será que faz sentido manter o casamento quando acaba o amor? Quando me fazem essa pergunta, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: o que é que você chama de amor? Ia te perguntar, o amor é um sentimento? É um sentimento, mas não é só um sentimento. Esse que é o ponto. É claro que o sentimento que tem num relacionamento conjugal é fundamental. Não dá para falar num relacionamento conjugal sem que haja um forte sentimento. O problema é colocar algo tão maravilhoso como é a família, algo tão fundamental para a própria sociedade, algo que está nos planos de Deus, como sendo eu diria que a família é o habitat natural do ser humano. Cada ser vivo tem o seu habitat natural. O habitat natural desse ser vivo, ele reúne as condições ótimas, as melhores condições para que ele sobreviva, para que ele atinja a plenitude da fase adulta. E qual é o habitat natural desse animal aqui? O habitat natural desse aqui é a família. E é só ali que a gente é insubstituível, né? Exatamente. Porque no emprego te substitui, na escola, mas na família ninguém substitui um pai. Somos insubstituíveis. E o ser humano, ele foi concebido por Deus para nascer, se desenvolver e morrer no seio de uma família. Olha, se isso é tão fundamental para o ser humano, ele não pode ficar na veleidade só do sentimento. Não quer dizer que o sentimento não é importante, mas o amor conjugal precisa caminhar para a terceira fase. E que fase é essa? É a fase do compromisso. Ou seja, até aqui, aquela pessoa me atraiu. Num determinado momento surgiu um sentimento forte, surgiu a paixão de que falávamos. Só que essa relação precisa de algo que vai dar coesão. E o que é isso? É a fase do compromisso, que é a terceira fase do amor conjugal. Até um determinado momento eu poderia dizer, olhar nos olhos dela e dizer simplesmente, eu fico pensando lá aqui na minha esposa, eu te amo. Só que num determinado momento não basta só dizer eu te amo, é necessário assumir um compromisso de amar aquela pessoa cada dia mais. O compromisso é como que ele sela tudo. Isso é como uma espécie de um coroamento, porque é ele que vai dar essa coesão. Então o amor é sentimento? É. Mas o amor também está fundamentalmente na vontade de amor, na escolha. Eu escolhi você. E eu costumo até brincar com isso, e os historiadores que me perdoem, e que citaram o exemplo de Hernán Cortés, quando ele chegou para conquistar o México. Dizem, não sei se isso tem um fundamento histórico ou não, mas dizem que ele desembarcou no México e mandou atear fogo nas caravelas. Não sei se isso é um fundamento histórico ou não, mas o exemplo ilustra o que eu quero dizer aqui. Quando nós decidimos assumir esse compromisso, a gente precisa fazer a mesma coisa. Ou seja, ele ateou fogo nas caravelas, por quê? Daí para diante era vencer ou morrer. Que legal. Ou morrer. Quando vamos para o casamento, quando assumimos o compromisso, deve ser a mesma postura. É um compromisso que assumimos para todo o sempre. Então, e aí a gente já começa a perceber aonde que o negócio começa a pegar, né? Porque, na verdade, já existe muito instalada aquela cultura de
Ah, eu vou casar, se não der certo eu separo. E aí já começa mal, né? Porque as caravelas estão ali, né? Você já... Não só as caravelas, Viviane, eu tenho um pai que alguém me contava que esse pai não é um bom pai, tá? Estava dando o seguinte conselho para a filha que iria se casar. Ele dizia o seguinte: olha, filhinha, você vai se casar, mas o seu quartinho, cor-de-rosa, bonitinho, eu vou deixar aqui. Vai que não dá certo. Adoro! Já não deu. Vai que não dá, já não deu certo. Na primeira, nós que já temos alguns quilômetros rodados de casamento, sabemos que na primeira crise, o que vai vir na cabeça? Meu quartinho. Nossa, tão bonitinho lá me esperando. É para lá que eu vou. Então, exatamente. Então, é fundamental que a gente tenha essa noção muito clara dessas três fases do relacionamento E eu te conjugal. perguntar, essa fase de compromisso, será que alimenta também o sentimento? Perfeito. Às vezes, quando a gente fala isso, mas chega-se o... Não, então o casamento é uma coisa muito chata, porque o sentimento era gostoso e agora acabou. O sentimento, fica só o compromisso. Certo? Errado. Esse é um grande engano. Porque o compromisso alimenta o sentimento. Por exemplo, eu estou indo para casa de ônibus, vejo uma banca em que vende flores, desço do ônibus, compro uma flor, pego o ônibus seguinte e chego em casa. Por que eu estou comprando essa flor? Ou seja, eu estou na vontade, é a vontade atuando de chegar em casa e falar: meu amor, eu te amo. Veja, perceba que o sentimento é alimentado, porque quando a gente fala nesse compromisso, às vezes fica-se nessa falsa noção de que é algo pesado que devemos honrar, ou algo fardo, muito teórico. Não, o compromisso é de comprar uma begônia com um cartãozinho e um eu te amo. Percebe que mandar um WhatsApp durante o dia. É isso que eu ia falar, mandar um WhatsApp, né? Com coraçõezinhos ali para dizer eu te amo, ou seja, são pequenos detalhes. Esse compromisso de amar a outra, de amar o outro cada vez mais, não em coisas grandes que às vezes nunca acontecem, mas em pequenos detalhes todos os dias em que vai se regando aquela plantinha. Mas eu ainda aposto um pouquinho a mais ainda, porque o que eu já experimentei no meu casamento, sabe aquele dia que você está chata? Mas você está chata, não é o mundo, é você. E você ainda tratou mal, foi meio assim, rude, e ainda ele chega com flor. Ai... Aí que você vê o compromisso do outro, porque você não merecia essa flor esse dia. Você estava chata pra caramba e você vê o compromisso do outro, tipo, você está insuportável, mas eu te amo tanto que mesmo meu sentimento sendo o contrário, eu continuo firme, te amo. Eu acho que aí, ou pelo menos eu, experimentava esse amor tão forte. Aquele dia que eu menos era merecedora desse amor e eu era amada. Então, esse compromisso... Nesses momentos que eu via, poxa vida, ele me ama mesmo. Ele se alimenta num ciclo de virtudes, né? Porque nesse momento, ele vai te fazer mais virtuosa para a próxima que vier de você. Sim. E com certeza você vai alimentá-lo nesse momento. Né? E eu fico pensando, né, que quando a gente vive isso, esse exemplo que a Mel deu, às vezes a pessoa que leva o mimo, né, porque no caso é o marido que está levando a flor, mas a esposa pode levar o mimo para o marido, em algum momento precisa vencer também um certo orgulho e de ter humildade. Se o outro tá um chato, você chegar com isso e você honrando com a tua palavra, com o teu compromisso e aí surpreendendo o outro. E o que me vem muito é que tem alguém também atuando junto com a gente, que é a graça de Cristo, né? Porque quando a gente vai lá e assume esse compromisso, no matrimônio, existe a terceira pessoa presente ali naquela relação e que ele vai ser sempre fiel. Então, mesmo quando um ou até os dois podem estar tem alguém ali segurando a aliança, porque Deus é sempre sim. E ele deu o sim dele ali no casamento, né? E eu acho muito engraçado, quando a gente vai falando de casamento, é inevitável a gente não pensar um pouquinho no nosso, né? Mas em alguns momentos que eu me coloquei em oração pelo Mário, que é o meu marido, eu saía da oração amando mais ele. Então, essa questão de que o amor cresce é concreto, é prático, só que a gente tem que se expor à experiência, né? Você sabe que isso que você está falando é fundamental, até para nós entendermos o casamento. Nós selamos um compromisso diante de Deus. E não há de faltar a graça de Deus. E se a gente aprofundasse um pouco mais naquele compromisso de amar o outro a cada dia mais, eu penso que naquele momento é como se eu estivesse o casamento na essência é isso. É como se eu estivesse emprestando o meu coração a Deus para que por ele amasse a minha esposa. É demais. E é como se ela estivesse emprestando o coração a Deus para por coração dela amar a mim. Isso é muito
assim, uma visão bonita, mas isso é teológico também. Isso é assim mesmo, o casamento, você percebe, no fundo, você fala, isso. Esse amor que está aqui em mim não é só meu. Você sente, você toca isso. Eu falo para as minhas amigas, eu falo, você está com raiva do seu marido, você não quiser amar mais ele, você não reza. Agora, se você rezar, você se prepara. Porque é uma enxurrada daí. Mas deixa eu perguntar, porque às vezes eu vejo assim, muito casal, que a gente atende gestante em crise e mulheres em crise em relação à maternidade. E às vezes você tenta falar sobre o marido, logicamente, se vê uma crise incrível, maravilhosamente grande. Já está instaladona, né? Está super instalada, mas tem um pensamento negativo que você fala, como é que eu consigo... que essa mulher consiga, ou esse homem, pensar uma coisinha positiva. Você já viu isso? Seguramente. Se a gente entrando agora no tema de uma crise conjugal instalada, uma crise séria, o primeiro desafio para abordar uma crise é que eu chamo de mudar o foco. Como assim mudar o foco? Interessante. Quando um fator muito sério que dificulta quando a crise está instalada é a memória e a imaginação. Ou seja, eu saio para trabalhar, estou dirigindo e a memória está buscando aquilo que ela falou na discussão de ontem, aquele dia em que ela fez aquilo, com certeza ele, agora na cabeça dela, com certeza ele fez isso só para me irritar. Ela consegue repassar os detalhes. Eu pensava nisso. Nos detalhes. Alguém já me disse que a imaginação é a louca da casa. Ela leva a gente para onde quer. E se a memória entrar em cena, porque às vezes nós estamos imaginando coisas ruins e também nós estamos lembrando de acontecimentos ruins. Quando nós estamos numa crise conjugal séria, um primeiro ponto é quebrar esse círculo vicioso. Como? Ou seja, eu já direi como, mas só uma conclusãozinha. Assim. Ou seja, eu preciso, primeiro, tirar o foco dele ou dela, do outro, a quem eu estou atribuindo. Percebe que eu estou atribuindo a ela ou a ele? É até uma fuga, provavelmente. Não, mas ela é culpada disso tudo. Ela fez isso, ela fez aquilo. E ela, às vezes, pensando a mesma coisa. Ele é culpado por causa disso, aquilo, e memória e imaginação fervilhando de coisas ruins. Eu preciso romper, ou seja, não adianta eu ficar fervilhando isso nela. Tudo que eu posso fazer para melhorar o mundo, tudo que eu posso fazer para melhorar o relacionamento conjugal é melhorar eu mesmo. O outro está, de certo modo, fora do meu alcance. Então, eu preciso ver o que eu posso fazer por ela nessa situação. Então, esse mudar o foco é, primeiro, tirar o foco de cobrança e um exame de consciência para saber o que eu posso fazer. Mas, de fato, a sua pergunta, e agora eu enfrento ela, é muito como que eu abordo memória e imaginação, que quem já estudou antropologia vê que são atributos do ser humano não muito fáceis de se controlar. A imaginação, ela voa. A memória vai e vem. Olha, pode ser técnicas de neurolinguística. Vocês já estudaram alguma coisa de neurolinguística? Você imagina, tem toda uma técnica para você conter isso. Ou você faz o que a Isabela falou, você crava o joelho no sacrário e reza por ele, que para quem tem fé é fantástico, porque aí não só você está trabalhando a dimensão também racional, ou seja, de querer o bem do outro, mas também está contando com a graça de Deus. Eu tenho um amigo que fazia exatamente isso. Ele superou uma crise conjugal, que sempre que vinham os pensamentos negativos, o que ele fazia? Uma oração pela esposa. E eu te pergunto, porque às vezes o pensamento negativo, quando você está tomando banho, lavando louça, indo para o trabalho, às vezes não dá para ajoelhar nesse momento. Mas acho dá que a oração... ter uma oração e um grande aliado que todos nós temos, o anjo da guarda. O meu anjo da guarda tem um nome, eu chamo ele e falo, olha, Paulinho, agora é você, cara. É você aqui, porque senão eu não vou dominar a louca da casa. Percebem? O aspecto espiritual e o aspecto técnico, humano, vamos assim dizer, tem que estar muito alinhados. Alguém dizia que quando a situação é difícil, primeiro você reza como se não tivesse mais nada que pudesse fazer. E depois você coloca todos os meios humanos ao seu dispor, como se Deus não existisse. E vai dar o máximo de si nas duas dimensões, tanto na dimensão racional como na dimensão transcendente do ser humano. A graça, ela constrói sobre a natureza, né? Exatamente. Então, ela não prescinde dela, então, né? Esse mudar o foco é um esforço, mas e também não convém, ainda completando o que você perguntou, não convém bater de frente, ou seja, veio o pensamento ruim, não posso pensar, isso não funciona. Não funciona, você tem que ter... eu lembro que quando eu era criança, criança mesmo, eu ia no sítio do meu tio, gostava de andar a cavalo. E o cavalo você ia
cavalgando com ele, mas se você afrouxava a rédea, o que ele fazia? Ele voltava para o curral, porque ele queria que você tirasse o freio dele. Legal. Então você tinha que manter, de certo modo, dominar, falar, quem está no comando sou eu, e mantém a rédea mais ou menos estendida, que se você afrouxava, ele ia parando e voltava para o curral. De certo modo, você fazia isso com a gente também, ou seja, com a leveza e a dureza na hora de, olha, esse pensamento ruim eu não preciso de você agora. Agora eu vou lembrar daquilo que ela me fez de bom. Puxa, aquele dia que ela me fez foi muito legal. Então, quando surgir aquele pensamento ruim, Paulinho, que é o meu da guarda, me ajuda a lembrar daquilo que aconteceu de bom. Ou seja, você não fica batendo com você mesmo, não posso pensar, não posso lembrar, e você vai canalizando para um aspecto melhor. Uma vez eu inventei de fazer aula de jiu-jitsu, porque eu tinha um filho que estava fazendo jiu-jitsu e eu quis fazer com ele. Também nunca tinha feito luta marcial. Mas eu achei muito interessante um dos fundamentos do jiu-jitsu. Sabe o que é? Você leva o golpe e você não vai contra. Você pega o golpe, aproveita a força e canaliza no sentido que... Você usa a força dele a seu favor. Exatamente. Isso é um dos princípios muito básicos do jiu-jitsu. Isso com a tentação e com a memória, ótimo. Porque a memória e a imaginação são atributos muito bons. A gente precisa da memória e precisa da imaginação. Só que se ela vem distorcida, você pega ela e conduz para um aspecto bom. Eu estou falando de neurolinguística, estou falando de ascética, estou falando de espiritual, estou falando de jiu-jitsu. Do ser humano. Falando do ser humano que usa com todas as armas para falar, olha, eu vou mudar o foco, eu vou quebrar esse círculo vicioso, porque é um primeiro passo fundamental para a gente superar uma crise conjugal. Mas eu acho muito importante já identificar, porque se a gente já pelo menos identificar, olha, tem um pensamento negativo que não está me ajudando, que me afeta a memória, é imaginação, porque às vezes você lembra de uma coisa, você já imagina que ele vai fazer de novo. Falando de experiência própria, gente, misérias próprias. Né? Com certeza eu vou chegar e ele já vai estar assim, jogadão, e eu cansada, e ele não percebe. E você já imagina, o coitado nem fez nada. E aí você já começa a sofrer ali, né? Você já chega irritada. Né? Irritada. Mas, unindo isso também, ficou pensando quanto isso, não dominar isso, acaba também com aquela admiração que você tinha pelo outro. Não sei se você já trabalhou sobre isso. Você muda o foco, né? Você só fica a questão da admiração é um segundo ponto muito importante que a gente tem, que é o apreço. O apreço pelo outro. Isso é, se você falar, bom, tudo bem, eu já dominei a imaginação, eu mudei o foco e eu sugiro também que você faça alguns pequenos propósitos. Ou seja, quando nós já estamos nas discussões, as discussões entre o casal são ótimas. Como assim são ótimas? Ali você pensa o que é importante para ele e ele pensa o que é importante para o outro. Às vezes falou de uma forma inadequada, que aquilo suscitou um sentimento ruim. Mas se nós depurarmos, se a gente levar isso para o sacrário, levar isso para o sacrário e depurar, você vai ver o que é importante para ele. Você consegue pensar ali. Porque se ele explodiu num detalhe pequeno, ou seja, se no momento da discussão ela falou da pia suja depois que ele fez a barba, é porque isso é importante para ela. Opa, se surgiu a briga por causa da pia, a pia é um fator importante. Então, o meu propósito vai ser pegar um paninho e vou limpar a pia aqui, que custa fazer isso. Que legal. Percebam que nesses detalhes, eles nos ajudam a mudar o foco. Porque agora eu não vou ficar mais pensando nela, no que ela fez de ruim, e nem ela nele, e eu vou enxugar a pia. Eu vou preparar um mimo, um detalhe, ou seja, eu tiro o pensamento ruim e canalizo ele para o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance para fazer um bem para agradar o outro. Entendeu? Mas isso depois caminha para aquilo que você falou mesmo, é o que é a necessidade de ter o apreço. Resgatar o apreço é fundamental. E como, Fábio? Viviane, eu diria que o casamento, a crise conjugal, eu chamo de um namoro invertido. Assim, como assim um namoro invertido? Né? O que a gente tem naquele deslumbramento do namoro? Primeiro, ela só tem olhos para as qualidades dele e ele só tem olho para as qualidades dela, só. Quantas vezes a gente ouve falar assim, gente, parece que ele está cego. Sim, ele não está vendo, ele não está vendo que ela não é. A mãe tá enxergando, quantas vezes esse fulano está cego? E está mesmo, porque nessa fase da paixão, a gente só tem olhos para as qualidades e ele não tem defeito. Nem ela não tem defeito. Então, a gente fala com nossas amigas, o que ela viu nele? Não viu nada, tá cega, só coisa boa, né? Exatamente. Tem só tem olhos para o positivo dela e dele. E segundo, um elemento importante nessa fase do namoro, há um esforço por agradar o outro.
é inegável, ou seja, isso ela vai gostar. Isso ela vai ficar feliz. Eu lembro que eu causei um trauma na minha cunhada, porque ela é alguns anos mais nova do que a minha esposa, e eu estudava em São Paulo, e quase toda semana não, porque mesada de estudante é curta, mas às vezes eu ia na Copenhague, comprava uma caixinha pequenininha e colocava no correio. E ela fazia isso na segunda-feira, chegava na quinta-feira. E a Andréia, às vezes, não deixava ela comer o chocolate da Copenhague. Então... Percebe? Esse detalhe do chocolate da Copenhague denota esse segundo aspecto que eu estou querendo dizer, que é um esforço para agradar o outro. E por que a crise conjugal é um namoro invertido? Porque inverteu. Ou seja, agora eu só vejo defeitos, não vejo mais qualidade nenhuma. Faço de tudo para irritar, né? E não me importo nada em agradar o outro, às vezes pior, até vai lá e bota o dedo na ferida mesmo. Alfinetadas, né? Então a crise conjugal é um namoro invertido. O que a gente tem que fazer? Inverter de novo. Não para voltar na fase de namoro, porque como eu dizia... tem que crescer. Exatamente. E cada fase tem a sua cor, tem o seu sabor, tem a sua beleza. Mas a postura precisa ser resgatada, de termos, de novo, olhos para as qualidades e esforço por agradar o outro. Isso sim, porque isso vai construir um aspecto fundamental que tem no relacionamento conjugal, que é o apreço. A admiração, tem que despertar de novo a admiração. E isso vai do esforço de você ver o lado positivo, mas vai também de cada um facilitar a vida no sentido de se desdobrar em pequenos detalhes que vai alimentando esse amor conjugal. E se a gente vai se esforçando para isso, a gente pode até chegar num ponto de reconhecer o que tem de bom. E não significa não olhar para o que tem de ruim, mas até se colocar como ajuda para que o outro cresça naquilo que ele tem de ruim. Né? Se for defeitos mesmos, que esses defeitos que, vamos falar assim, moralmente errados, precisamos de ajudar. Mas tem defeitos também, olha, tem um santo que dizia isso aqui, o seguinte: você ama a sua esposa? Sim. Mas você ama os defeitos dela? Ai, meu Deus, mas tem que amar também. Tem que amar os defeitos, Amar os defeitos, a esse ponto deve ser essa abnegação. Eu acho que esse defeito, na verdade, é aquela diferença, né, Fábio? Eu acho que é aquela diferença, né? Isso. Aquela diferença de quem limpa a pia logo depois de fazer a barba e de quem gosta daquele banheiro bem arrumado, né? A diferença de quem é mais organizado com aquele... Porque eu acho que o que pega no relacionamento são pequenos detalhes, né? Não são grandes coisas, né? Gente, tá maravilhoso o papo. Já a gente vai intervalo? Tem que ir pro intervalo. Diretor. Mas fica aí que a gente tem muito mais ainda para conversar. Esperamos você.